Ok, tá sem gravar. Todos concordam, né? Gravação. Que depois, caso a gente publique o vídeo, todos têm que dar autorização aí, né? É, vamos ver aqui. Nós vamos começar retornando aquilo que falamos na semana passada. Então, na semana passada nós vimos, né? Nós vimos, ainda que por alto, nós vimos conceito de ciência, né? O que é ciência, e dissemos que ciência é um conceito analógico, né? O termo ciência ele serve para ciências empíricas, né? Serve para a filosofia, serve para a teologia, né? Serve também para ciências formais. Então é um termo analógico, embora muitos hoje queiram restringir o termo só para ciências formais e empíricas, né? Ou empiriológicas, como dizia Maritain. Nós vimos também, é, nós vimos também o que é filosofia, né? É claro que, sobretudo agora na pós-modernidade, cada filósofo tem uma visão do que seja filosofia, né? Nós sustentamos a visão clássica, né? Filosofia é a ciência de todas as coisas, por suas causas últimas, né, adquirida à luz da razão natural. Então, não é por fé, não é por intuição, simplesmente, né, não é simplesmente por fantasia, imaginação, né? Hoje há muitos aí na internet que dizem, é preciso formar a imaginação para depois fazer filosofia. Eu vejo muito essa ideia espalhada. É claro que formar a imaginação é uma coisa boa, né? Mas ficar com esse pré-requisito, né? Formar-se durante 5, 6, 10 anos na imaginação, através da literatura, para depois fazer filosofia, isso é totalmente dispensável, né? Porque a filosofia é uma ciência demonstrativa, né? Demonstrativa. Ela parte, é claro, de princípios e chega a conclusões. Agora, os princípios da filosofia devem ser evidentes, né? Evidentes. Nós vamos ver ainda que não há como demonstrar os primeiros princípios da filosofia porque eles são evidentes. O que é evidente não se demonstra, né? É possível defender, possível defender os primeiros princípios, né? Por um argumento que nós chamamos de argumento de retorção, né? Ou seja, quem nega os primeiros princípios da filosofia cai em contradição. E nós vimos, depois disso, entramos já, né, de cheio na questão do ser. Nós vimos que, vamos ver ainda, isso deve ficar mais claro ao longo do processo, nós vimos que o objeto, melhor dizendo, né, o sujeito, tema da metafísica, que é a parte mais alta da filosofia, é o ente enquanto ente, né? É o ente enquanto ente. E vimos também que aquilo que por primeiro cai na nossa inteligência é o ente,
né? E na noção de ente se resolvem todas as coisas que entendemos, né? Só que esse ente que cai por primeiro na nossa inteligência não é ainda o ente enquanto ente sujeito ao tema da metafísica, né? O que cai primeiro na nossa inteligência é, a noção de ente, né? Mas ela cai ao nos esbarrarmos com o ente sensível, certo? Então, aquilo que primeiro nós concebemos é a essência desse ente, né? Ente sensível, a essência ainda assim não detalhada, não especificada, né? Mas nós já distinguimos, né, que um cão não é um gato, uma árvore não é um rio, né? Então, é o ente, né? Ele tem ser, por ter ser, ele nos impacta, né? E nós sabemos que aquilo é um ente, né? E que tem um significado, né? Esse significado é a essência. Depois a gente pode ir, isso é tarefa do filósofo e nos aprofundando na noção de essência, né? São Tomás diz que ente e essência são a- as primeiras noções que nós fazemos, né? O ente e a essência. Por isso, um erro a respeito do ente e da essência compromete todo o conhecimento. Então, ente, né? Tudo que nós vemos é um ente, é algo que está sendo, né? E que tem um significado. Um cachorro não é um gato, uma árvore não é um rio, né? A terra não é o céu, vamos dizer assim, né? Isso é o que primeiro concebemos. Agora, essa noção de ente, essência do ente sensível, então é o objeto próprio do nosso conhecimento, mas não é o objeto adequado. Você não é o objeto adequado porque nós vamos ver, somos capazes de transcender o ente sensível, né? Somos capazes, então, de nos elevar até o ente enquanto ente, e até de ver que o ser puro é a causa do ente, né? Nós vimos também, né, começamos a ver a questão do significado de essência e ato de ser, né? A relação que existe entre essência e ato de ser, né? Começamos a ver. Agora eu gostaria de saber se sobre isso resta alguma dúvida, porque é importante esclarecer no início, né? Certo? Vou ver aqui no chat aqui, que eu vou abrir agora. O argumento de retorção é ad absurdum, sim, exatamente. Vamos ver quem está aqui, né? O Eduardo, o Mauro, o Pedro, Ezequiel, Diego, Felipe, a Rosiane, eh, Felipe Ferrarim. Somos poucos ainda, né? Eu sou a Ave Maria no meio dos homens. Amém? Ótimo, é muito bom. É isso aí. Há grandes filósofas, né? Grandes filósofas.
Essa ainda é uma ideia para o meu TCC, que eu já escolhi 300 temas e já desisti de todos, sabe? Vai chegar uma hora que eu vou fechar, e a minha ideia, que tá mais em mente agora, é ver um pouco as mulheres na filosofia. Ainda vou ter que ordenar isso direitinho aí. Uhum. O Mauro está perguntando aqui: o primeiro conhecimento que temos é do ente sensível, possuindo uma essência confusa. O primeiro conhecimento que nós temos é de que algo existe, né? Um ente, e esse ente tem um significado, tem uma essência. Nós captamos, não é, a essência, mas ainda não sabemos classificar, não sabemos definir, né? Nós sabemos já, né, distinguir, né? Uma coisa não é a outra. O que que é a essência? A essência é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é e não outra coisa. Então nós captamos a essência, né? Captamos a essência, mas nós podemos adentrar mais na sua inteligibilidade, né, em relação a outras coisas. Aí nós vamos fazer a, a classificação, né, por gênero, por, e por espécie, né? Tem diversos graus de gênero até o gênero próximo e a diferença específica, né? Padre, Sim. mas assim como o ente, a essência também não engloba os acidentes, né? Ou não? O ente engloba tudo, né? O ente é o que está sendo, com tudo, inclusive com os acidentes. Agora, a essência é a inteligibilidade, o sentido daquilo. Nós vamos vendo que uma coisa não é a outra, e depois, quando vemos outro gato, né, outro cachorro, outra árvore, vamos. A mesma estrutura está no segundo cachorro e no primeiro, na segunda árvore e na primeira, né? No segundo gato e no primeiro. Então, nós vamos já. Começamos o processo de abstração, separando aquilo que é a estrutura, nós podemos dizer, a essência, daquilo que é acidental, né? É uma mesma estrutura que pode estar por detrás, né? Que está, aliás, por detrás de um gato preto, de um gato branco, né? De um gato com os olhos cinza, de um gato com os olhos verdes, né? Aí nós vamos, então, entendendo que essa mesma estrutura está de trás desses gatos ou de qualquer outro ente. A mesma estrutura está por detrás, sustentando o ser do gato, a essência, embora haja diferenças aí que nós vamos chamar de acidentes, né? Mas deve ser bobagem o que eu vou falar, mas a filosofia às vezes é feita um pouco de bobagem também, né, padre? Então a gente tem que perguntar, não é isso? Sim, sim. Por exemplo, se o gato tiver os olhos verdes e de repente o olho do gato começar a ficar azul, e aí eu quero crer que nós estamos falando de um acidente. E aí esse acidente é, eu sou, de novo, eu sou neófita, né? Eu sou Não, sim, curiosa. eu Então, quero que vocês perguntem mesmo. É isso aí. e aí, por exemplo, né? Eu sou, o meu olho é verde, mas tem muita gente que acha que não é verde. Mas enfim, é verde e pronto. Mas eu tô falando do olho do gato. O gato, de repente, pode transformar por alguma questão, né, genética, sei lá eu, né, do tempo, Sim. sei lá eu, muda o olho do gato. O olho do gato fica azul. Ah, a essência foi acidentada, digamos, podemos dizer assim? Então, a essência continua sendo a mesma, né? A estrutura de gato continua lá, do mesmo jeito, né? Mudou a cor do pelo, né?
A mudança de cor de olho, eu não sei se acontece, nunca vi, mas caso aconteça, mudou a cor do olho, mas não mudou a estrutura. É gato, né? Essa estrutura do gato vai mudar quando ele morrer, né? Ou seja, vai Então, deixar de existir, né? tudo é acidente, então. Tudo é acidente. Não, aqui que está a questão. A essência é algo inteligível que nós captamos só pela inteligência, mas é algo real que está existindo ali no gato. Os acidentes a gente vê com os olhos sensíveis, mas a essência a gente vê com a inteligência, tá certo? Exato, exato. Sim. Eu sei que aquilo lá é gato e não é cachorro, né? Por que que eu sei? Por uma série de coisas, né? Mas não é exatamente pela cor do pelo, não é pela cor dos olhos, né? É por outra coisa, né? Que nós chamamos de captação da essência. E nesse sentido, eu posso também vou pensar lá no Platão, né, quando ele fala do mundo sensível e do mundo das ideias. Eu posso fazer essa, digamos, analogia, ou não? Pode, pode. É, exato. Platão exatamente viu isso que nós estamos falando. Ele viu que as coisas tinham uma inteligibilidade, né? E então ele pensou que essa razão inteligível das coisas existisse à parte, né? Ou seja, por que que nós temos vários indivíduos gatos? É porque existe uma essência de gato perfeita, é o gato perfeito, do qual uma ideia perfeita. Quando nós falamos em ideia em Platão, nós estamos falando de algo real, não é só algo pensado pela mente humana, né? Então existe uma ideia, algo real no mundo inteligível, né? O gato perfeito. Esse algo, então, é participado pelos diversos indivíduos gato, certo? É participado. É isso que Platão pensava. Só que nós não sustentamos, né? A filosofia de Santo Tomás segue Aristóteles, não sustenta que exista um mundo inteligível com a ideia de gato, né? O gato, uma ideia hipostatizada, né, de gato. Mas nós nos aproximamos, né, de Platão, quer dizer, Platão, a meu ver, claro, não estava de todo errado. Por quê? Porque nós admitimos que, embora não exista uma ideia hipostatizada de gato, gato perfeito, existe a ideia exemplar de gato na mente de Deus, né? Na mente do ser puro. Mas para a gente afirmar isso em filosofia, a gente tem que provar a existência de Deus, né? É um caminho que se faz. Perfeito. Obrigada. Né? Deixa eu ver aqui as perguntas. Então, o processo de abstração capta a essência e não o ente. Agora, existem vários níveis de abstração, né? Vários níveis de abstração. O que nos impacta é o ente, tá certo? E essa palavra ente e essência, essas duas palavras vêm do latim esse, né? Esse, ens, que é o participio presente, e essência, de esse. Então, essa palavra ente e a palavra essência, às vezes, é tomada indistintamente. Essas duas palavras, às vezes, são tomadas indistintamente. Mas nós vamos, ao longo do nosso curso aqui, ver a diferença que existe, né, entre ente e essência. Quando estudarmos também os transcendentais e quando estudarmos aquilo que é a novidade de Santo Tomás, já começamos a falar disso, né? Que é o ato de ser.
Mas podemos dizer, o que nos impacta é o ente que tem um ser real, né? Participa do ato puro de ser, né? Ele tem um ser real, é ele que nos impacta, mas ele também tem uma essência. Mas como a nossa inteligência é abstrativa, nós vamos pensar na essência. E aquilo que é mais íntimo, que é o ato de ser, fica esquecido, não é? É isso que aconteceu com a filosofia, né? Etienne Gilson chama os filósofos, em geral, de filósofos da essência. Ele faz exceção para Santo Tomás, que pensou o ato de ser, certo? Agora, essa tese de Gilson tem sido contestada por alguns porque parece que já em Porfírio existe uma certa ideia de ato de ser, né? Embora a filosofia de Porfírio, filosofia neoplatônica, não seja criacionista, mais emanatista. Essa é a questão do Eduardo. Heidegger tem uma analogia também com o pensamento de Heidegger, isso aqui, né? Que Heidegger vai acusar toda a filosofia ocidental, toda, de ter se esquecido do ser e de ter falado só do ente. Heidegger tinha assim um outro horizonte, mas há uma analogia, né? Por quê? Porque nós ficamos com a estrutura inteligível. A tendência nossa é ficar com a estrutura inteligível e nos esquecer, vamos dizer, daquilo que possibilita essa estrutura inteligível, né? Deixa eu ver aqui. Seria correto sintetizar assim: os acidentes são as particularidades do ente, enquanto o ser é a essência do ente. Vamos dizer assim, a essência é aquela estrutura inteligível, né? É a estrutura inteligível que faz uma coisa ser o que ela é, faz um gato ser gato. O que que faz o gato ser gato? É a cor do pelo? Não. É o tamanho? Não, embora o tamanho aí conte a partir de certo ponto, porque um gato de, sei lá, 30 metros aí já não seria um gato, né? Mas não é o tamanho em si, tá certo? Não é a cor do pelo, não é a cor dos olhos. Se ele tiver uma pata a menos, ele deixa de ser gato? Não. Tiver duas a menos? Não. Tiver sem pata, ele deixa de ser gato? Não. Então, tudo aquilo que não entra na razão de ser de gato é o que nós chamamos de acidente. O acidente não entra na razão de ser da essência. O acidente existe na essência, com a essência, mas não entra na razão de ser da essência. Depois, a distinção entre ser, ente e essência, nós vamos trabalhar. Já começamos semana passada, mas vamos trabalhar. O importante é gravar isso. A essência é o que faz uma coisa ser o que ela é, aspecto inteligível, estrutura inteligível, e não outra coisa, certo? E o acidente é aquilo que não entra na razão da essência. Não sei se ficou claro. Dizer qual é a essência de algo cabe em geral às ciências? Não. É, pelo nosso conhecimento comum, nós já captamos a essência, né? Nós já captamos a essência. Depois, na filosofia, nós tomamos consciência disso, né? Tomamos consciência disso no nível técnico, se poderia dizer assim, né? No nível filosófico. Agora, as ciências, atenção, a filosofia da natureza
né, pode também tomar consciência das essências dos entes móveis, né? Claro. Mas as ciências modernas empiriológicas, elas fazem abstração, elas fazem abstração e às vezes estudam só o acidente, tá certo? Estudam só o acidente. Por exemplo, hum, vamos tomar aqui as neurociências estão em voga, né? Elas estudam o cérebro, o aparelho nervoso, tudo com a sua relação com o mundo, né? Seu funcionamento interno, etc. Mas do ponto de vista biofísico-químico, né? Então, por mais que ela estude, né, o homem em seu aparelho neurológico, né, em sua estrutura neurológica, ela não está apta para aprender a essência do homem, para falar da essência do homem, né? Ela fala, poderíamos dizer assim, de algo importante do homem, mas analisa sob o ponto de vista quantitativo, né? Como é que, né, um sinal elétrico se relaciona com outro sinal elétrico, como é que esses sinais elétricos se relacionam entre si, com o ambiente, etc. Então, ela faz a abstração da essência inteligível do homem, estuda uma parte do homem, né, uma parte importante, fazendo essa abstração, né? Quando, por exemplo, a química estuda, né, os elementos químicos que compõem determinado ente, ela está fazendo abstração da essência, não está interessado em essência, né? Por isso que, para muitos cientistas, não há essência de nada. É claro, se você tomar tudo que existe, o que que existe? No fundo, no fundo. São átomos. E no fundo dos átomos, o que que existe? São quarks, né? Elétrons. Então, desse ponto de vista aí, não existe nenhuma essência. Tudo é a mesma coisa, só que com estruturas atômicas diversificadas, né? Mas a filosofia, o peculiar da filosofia, então, é dar atenção à forma, certo? Que é isso que a ciência estuda, por exemplo, a estrutura atômica, ela está estudando, é, vamos dizer assim, a matéria, aquilo que em filosofia nós chamamos de matéria, né? Mas está se esquecendo da forma. Hoje, em ciência, hoje em ciência nós estamos tendo o conceito de emergência, né? Muitos cientistas são emergentistas, isto é, né? Eles estão percebendo que certas estruturas que emergem das combinações dos átomos são estruturas irredutíveis, né? De modo que eles afirmam que o todo é maior do que as partes. Então, eles estão começando a captar a importância da forma, né? Por exemplo, uma planta, né, que tem vida, essa estrutura não é simplesmente átomo, os átomos são as partes, mas a estrutura como tal, a planta com vida, é algo irredutível aos átomos. Então, emerge, a partir dos átomos, emerge, eles dizem, né? Emerge uma estrutura, que é a forma, aquilo que nós chamamos de forma. Então, essência, forma, às vezes são sinônimos, viu, na filosofia. Não sei se ficou claro. Nós temos só 10 participantes, né? Mas 10, se perseverarem, será muito bom. É, ok. Então, o que que nós vamos falar hoje, né? De que nós vamos falar? Nós vamos falar da questão da verdade, porque
se a filosofia é ciência, né, de todas as coisas por suas causas últimas, não há ciência sem verdade, né? Então, e muitos hoje colocam a existência da verdade em questão, tá certo? Muitos hoje colocam a existência da verdade em questão. Essa é uma questão muito séria, é um tema muito sério. Porque se não há verdade, acabou mesmo a filosofia, não existe filosofia, né? Podem existir as ciências. A filosofia, no máximo, vai ser uma espécie de auxiliar das ciências, uma, catalo... uma atividade de catalogação das ciências, né? Mas a filosofia como tal, como ciência de todas as coisas por suas causas últimas, acaba se não houver verdade. O saber científico continua, mesmo com a negação da verdade. Por que que o saber científico continua? Porque hoje se tem ideia de que o saber científico, no fundo, é um paradigma, né? Um paradigma que brota de um certo consenso entre a comunidade científica. Quer dizer, o mundo para os cientistas em geral é lido. É claro que existem cientistas realistas, viu? Mas nós não podemos negar que, o conhecimento científico se dê por algum modo através de paradigmas. Não podemos negar isso, mesmo que a gente seja realista, né? Porque ele quer salvar os fenômenos, né? Então, o conhecimento científico é tido como um consenso na comunidade científica. A comunidade científica vê os fenômenos através do paradigma, mas isso não significa que se veja a coisa mesma, né? Sim, o Mauro pergunta: a verdade restaria apenas como um ideal regulativo? É, e para uns, nem mesmo como ideal regulativo, né? Se restasse como ideal regulativo, não estava bom. Mas para uns, ou para grande parte hoje dos cientistas, a ciência é apenas um consenso, tá certo? Um consenso. É claro, um consenso regulado pela experiência de fenômenos, né? Mas nada mais do que um consenso. O cientista realista ele vai ter a ciência como a verdade, aliás, como um horizonte, né? Um horizonte regulador. Mas os cientistas que não são realistas, e eu creio que seja a maior parte, eles não vão assumir essa questão de verdade como ideal regulador. Agora, o padre, aí realmente os cientistas, digamos que é sempre um consenso, né? Questão de Uhum. vacina, essa questão toda das pesquisas. Ah, não, publicou na revista científica. Beleza, é um consenso. Na verdade, isso é até meio, me parece até meio claro, assim, né? É um Uhum. consenso. Vários experimentos, várias pesquisas, convencionou-se a isso. Beleza. Agora, a questão da verdade, eu pessoalmente, em toda a minha ignorância, eu acho hoje em dia muito complicado, porque todo quanto é coisa hoje, em tudo quanto é lugar, mas aquele padre lá falou uma grande verdade. E aí lascou tudo, né? Porque aí a gente vai analisar o conceito de verdade. É uma loucura completa, padre. Né? Eu não sei se eu É estou. por isso, Gente, é uma loucura isso. por Eu isso que falei se diz, isso é uma grande, é uma loucura. essa é a essência da pós-modernidade. Vamos dizer, é uma situação em que não se dá a verdade. Quando nada é verdadeiro, tudo é verdadeiro, entendeu? Então, há críticos da ciência, filósofos da ciência, que vão dizer, se, vamos dizer, o trabalho lá no candomblé funciona para curar uma doença, isso significa que ele está no mesmo pé de igualdade da ciência.
certo? Ciência não tem nada a mais assim do que o candomblé. Teria por causa das questões técnicas, né? Das muitas experimentações, etc. O que a ciência quer, na verdade, é dominar os fenômenos. Dominando os fenômenos, tudo bem, através de um paradigma, de uma lente. Agora, se essa lente mostra realmente o que é a realidade, isso não interessa aos cientistas, né? Quer dominar os fenômenos, você controlar os fenômenos, manipular os fenômenos, né, já está de bom tamanho, né? Eles não se perguntam pela questão da verdade. Agora, se no candomblé se manipulam os fenômenos também, né, então ele está no mesmo pé de igualdade da ciência. Acontece que não, isso não acontece geralmente, né? Se na Igreja Católica os fenômenos são manipulados também, né, está no mesmo patamar da ciência. Então, não existe verdade, né? Tudo é verdadeiro, nada é verdadeiro. Se eu afirmo que tudo é verdadeiro, eu estou afirmando que nada é verdadeiro. Se eu afirmo que nada é verdadeiro, eu estou afirmando que tudo pode ser verdade, tudo é verdadeiro. Tá, deixa eu ver aqui, do Paulo. Sim, a verdade como ideal é compreensível. É, alguns que são ainda um pouco realistas vão ter a verdade como ideal, mas aqueles que já deixaram de lado o realismo, nem isso vão ter, né? Verdade como ideal. Basta a gente resolver nossos problemas aqui no mundo, né? Manipular os fenômenos, né? Tudo bem. Não há por que se perguntar a respeito da verdade. Então, esse é o saber eminentemente pragmático. É o que domina hoje esse tempo que nós chamamos de pós-modernidade ou tarda modernidade, tá certo? Então, nós temos que começar com o problema da verdade, né? Se não há verdade, ou se a verdade é também só um ideal, então não há filosofia como ciência de todas as coisas pelas suas causas últimas. Não há, tá certo? Eu não sei se fui claro aqui com essas observações, porque isso é de importância capital. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa obscura, é importante a gente conversar. Newton da Costa, filósofo brasileiro, ao falar das ciências, usa o conceito de quase verdade. É, ele é meio realista, né? Ou seja, aquilo que o paradigma consegue captar algo, né? Algo, mas não é a verdade. Ele capta algo, mas não a verdade enquanto tal, né? Por quê? Porque amanhã nós podemos ter outro paradigma. Funciona melhor do que o primeiro. É isso aí. Vocês entendem agora porque muitos falam de fim da filosofia? Eu, no caso, eu prefiro pensar no começo da filosofia, né? Porque eu acho de uma importância tão crucial,
que eu não consigo nem pensar, nem mais trabalhar com essa possibilidade de fim, pelo amor de Deus. Não, se não há verdade, não há filosofia, ué. Não pode haver. Né? Pelo menos no sentido clássico, não pode haver. O Mauro disse, sim, né, desde uns 2 séculos. Sim, desde os 2 séculos e meio se fala de fim da filosofia, né? Exatamente, mas ela nunca morreu de fato, né? Porque se fala do fim, se fala do fim, mas ela nunca é enterrada definitivamente. Será por quê? É imortal, né? Ela é imortal. Mas imortal por quê, né? Isso nós temos que ver. Então hoje nós entramos nessa questão da verdade aí. São Tomás, comentando a Aristóteles, ele diz o seguinte: está no livro 3, lição 1, do comentário de São Tomás à Metafísica de Aristóteles. Ele diz o seguinte: aqueles que querem inquirir a verdade, não considerando em primeiro lugar a dúvida, são parecidos com aqueles que não sabem para onde vão. Tá certo? Veja bem, isso aqui é importante. Aqueles que querem inquirir a verdade, não considerando em primeiro lugar a dúvida, são parecidos com aqueles que não sabem para onde vão. Por que isso aqui é importante? Porque a verdade, para ser verdade, ela tem que estar em cima da dúvida como negação da dúvida. Uma verdade que não fosse negação da dúvida seria uma inconsciência. Não seria propriamente a consciência da verdade. Então, para que haja verdade, deve haver a dúvida e a negação da dúvida. Agora, se nós procuramos a verdade enquanto tal, né, as causas últimas, né, dizem respeito à verdade enquanto tal, a nossa dúvida deve ser universal. Tá certo? Porque se nós não vencermos a dúvida universal, nós não podemos falar de uma verdade universal. Mas, ô padre, desculpa, mas agora confundiu aqui o meu cérebro de loira. Ah, pera, mas explica melhor essa dúvida da verdade, explica. A dúvida, explica Sim. melhor. Eu chego, na verdade, negando a dúvida? Eu Isso, chego, isso na me verdade, confunde. negando a dúvida, sim. Eu tenho que passar pela dúvida. Assim como Cristo teve que passar pela morte para ressuscitar e negar a morte. Não, mas não seria eu destrinchando a dúvida, resolvendo a dúvida? Tem que ser Negando a dúvida, negando. vendo que a dúvida não se sustenta, não pode se sustentar, ela é negada pela verdade. Ou seja, Ai, a dúvida é uma negação da verdade. É uma espécie de negação. Agora, eu tenho que colocar em questão, né? Por exemplo, se eu for estudar, sei lá, se eu for estudar biologia, eu tenho que colocar questões, dúvidas. Senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? Será que a vida funciona assim, o assado? Será o que? Eu só chego a conclusões depois que eu passo pela dúvida. Né? Então, se eu quero filosofar e chegar a uma verdade básica, uma verdade absoluta, vamos dizer assim, eu tenho que, então, negar, pelo menos tentar negar, a verdade enquanto tal. A minha dúvida, por isso São Tomás diz, a minha dúvida deve ser universal.
negação universal da verdade. Só se a verdade conseguir vencer a dúvida universal, a verdade conseguir vencer a sua negação, ou seja, a verdade negar a sua negação, é que então nós podemos fazer filosofia. O senhor pode dar um exemplo prático, padre? Hum, sim, é o que nós vamos ver aqui, ou tentar ver, né? Tentar transmitir aqui, né? Padre, apenas um comentário. Eu Sim. acredito que aqui caiba uma distinção entre a verdade em si mesma e a verdade perante nós, porque a verdade em si mesma não dependeria de dúvidas ou contrariedades para existir como tal, enquanto a verdade perante nós só pode ser inteligida como tal ao ser confrontada pela dúvida. Mas fora, vamos dizer assim, é claro, eu posso admitir que haja uma verdade, mas eu não sei nada dessa verdade. Se ela está fora de mim, eu não sei nada. Então, até para que eu saiba que há uma verdade fora de mim, eu tenho que saber através de mim, certo? Se eu quiser saber através de outro, aí eu já não faço filosofia. Entendi. Alguém perguntou aqui, isso tem a ver com a dúvida hiperbólica de Descartes? Tem e não tem. Porque Descartes duvida de outra forma. Descartes duvida de outra maneira, não é da maneira que São Tomás duvida. Vamos ver aqui. É, Aqui é o comentário de Marechal, né? Ó, Descartes se empenha em duvidar tanto quanto pode. Isso é, tão vigorosa e amplamente quando se pode estender a possibilidade direta da dúvida. E sem se dar muito ao trabalho de estimar o valor intrínseco de suas razões de duvidar, seu objetivo é alcançar, num salto, a rocha firme de uma verdade evidente, né? Evidente o bastante para aparecer como indubitável de todos os pontos e servir de base sólida à reconstrução sistemática de uma filosofia. Então, vocês conhecem a filosofia de Descartes, né? Quem aqui conhece ou quer que a gente comente? Por mim pode partir. Eu tenho um pouco eu estudei um pouco. Uhum. Descartes duvida de tudo. A única coisa, segundo ele, de que não se pode duvidar é de que ele está duvidando e por isso pensando, né? Se dubito, cogito. Se cogito, ergo sum. Ou seja, se eu duvido, eu estou pensando. Se eu estou pensando, logo eu existo. Certo? Eu existo como pensamento. Né? Isso não significa, para ele, né, não significa que eu existo como corpo, né, como ente sensível, não. Eu existo como pensamento. Só depois ele vai recuperar, né, o corpo, os entes sensíveis. Né? Então, a Descartes quer uma verdade. Agora, a dúvida de Santo Tomás é diferente. A dúvida de Santo Tomás
não é a dúvida para encontrar uma verdade, um conteúdo específico, como a de Descartes. A dúvida de Santo Tomás é uma dúvida, eu diria, mais radical do que a de Descartes. É uma dúvida universal que envolve as bases mesmas do pensamento, as bases mesmas do ser, da verdade enquanto tal, né? A dúvida de Descartes é universal porque ele duvida de todas as coisas e quer encontrar uma coisa evidente. A dúvida de Santo Tomás é universal porque ele não duvida de todas as coisas, ele duvida da própria verdade, certo? Ele duvida da própria verdade. A verdade do ser. E ele não quer encontrar uma verdade, o Santo Tomás, uma verdade. Ele quer saber se o nosso intelecto está apto para afirmar a verdade do ser, a verdade enquanto tal. Essa é a diferença entre Descartes e Santo Tomás, né? Vamos ver aqui, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga, né? Na Suma Teológica, São Tomás coloca a seguinte dúvida, né? Será que a verdade existe? Alguém já leu essa parte aí da Suma Teológica? Aquele que não duvida, de São Tomás comentando Aristóteles. Aquele que não duvida é como aquele que caminha, mas não sabe onde quer chegar ou onde vai chegar. Então, para fazer filosofia, para fazer biologia, eu posso duvidar das coisas lá relacionadas à biologia. Agora, para fazer filosofia, eu tenho que duvidar universalmente, eu tenho que duvidar da própria verdade, do próprio ser, de tudo, né? Verdade enquanto tal. Vamos dizer, o chão ao qual eu tenho que chegar, o chão no qual eu tenho que pisar, não é o chão de uma verdade, como pensava Descartes, mas é o chão da verdade enquanto tal. Então, lá na Suma Teológica, São Tomás responde, né, essa questão, né? A verdade, será que ela existe? Então, vamos tomar a dúvida do ponto de vista mais radical. Vamos colocar em dúvida a própria verdade, né? Então, ele vai concluir: aquele que afirma que a verdade não existe, afirma que é verdadeiro que a verdade não existe. Mas se ele afirma algo verdadeiro, ele está afirmando que a verdade existe. Ou seja, duvidando da verdade, nós caímos em contradição. Isso aqui não é só um jogo lógico, não. Isso aqui mostra a ligação do nosso pensamento com a verdade. Se eu nego a verdade como tal, eu caio em contradição, meu pensamento não funciona, não pode funcionar. A não ser né, que eu resolva dizer palavras desconexas, contraditórias, né, pensamentos contraditórios, etc. Então, isso mostra o vínculo que nós temos com a questão da verdade. O Marechal, comentando São Tomás, vai dizer assim: há algo que se impõe a nós, que nós não decidimos. Eu não decido se existe ou se não existe a verdade, né?
Se eu nego que a verdade existe, eu afirmo que a verdade existe. Quer dizer, então eu estou no horizonte da verdade e estou pisando num chão firme que é este. É o chão do paraíso da verdade. Nós estamos no paraíso da verdade. Com isso, Santo Tomás não quer dizer que este conteúdo seja verdadeiro, aquele conteúdo seja verdadeiro. Não. Ele está dizendo que a verdade do ser, a verdade no sentido mais amplo, é algo que comanda nosso pensamento. Se essa verdade, no sentido mais amplo, comanda o nosso pensamento, nós não podemos deixar de procurar a verdade, conteúdos verdadeiramente evidentes, né? Toda vez que eu falo que não existe conteúdo evidente, eu estou afirmando um conteúdo evidente. Ou seja, aquilo que eu afirmo como conteúdo, eu nego no ato de afirmar. Então eu caio sempre em contradição. Com isso, isso é uma verdade metafísica muito forte, né? Muito, eu até fico maravilhado diante dessa verdade metafísica, porque a verdade está sempre um passo adiante da sua negação. A negação mais universal da verdade afirma a verdade de maneira mais universal. Ou seja, toda vez que eu tento negar essa verdade universal, ela está um passo adiante de mim, né? Mostrando a minha contradição. Com isso, então, a filosofia é possível, a metafísica é possível, porque nós estamos no horizonte da verdade. Se a verdade fosse alguma coisa lá fora de nós, né, como que nós chegaríamos à verdade? Se nós estamos fora da verdade, nós estamos no erro. Mas como é que, pelo caminho do erro, eu chego à verdade? Impossível. Nós já estamos na verdade ou nunca chegaremos à verdade. Já estamos no paraíso da verdade. Por isso a filosofia não morre. Toda a filosofia que nega a filosofia cai em contradição, porque está fazendo uma filosofia. Todo pensamento que nega a metafísica está fazendo uma metafísica e cai em contradição, né? Então, o que nos resta é descobrir a metafísica certa, a filosofia certa, né? Porque nós já estamos nesse horizonte do verdadeiro, paraíso da verdade, como eu gosto de dizer. Deixa eu ver aqui uma pergunta. A verdade de qual Tomás fala seria o fundamento da própria evidência que Descartes busca? Vocês perceberam a diferença, né? Descartes ele quer encontrar um conteúdo verdadeiro. Santo Tomás quer mostrar que o nosso pensamento está ligado transcendentalmente. Isso, a palavra é minha, não é dele, né? Mas é isso. O nosso pensamento está ligado transcendentalmente à verdade do ser, e essa verdade do ser se impõe ao nosso pensamento, é a regra suprema do nosso pensamento. Toda vez que nós negamos, nós caímos em contradição. Então, existe algo que regula o nosso pensamento? Sim, mas está no interior do pensamento, não está lá fora. Eu vou alcançar a verdade. Como se a verdade estivesse lá fora, né? E eu teria que, então, trilhar um caminho que não é verdadeiro, porque a verdade está lá fora, caminho do erro para chegar à verdade. Isso não é possível. Eu só posso alcançar a verdade se eu já estiver na verdade. Nós estamos através desse raciocínio aí de Santo Tomás, isso é evidente, né? Todo mundo que nega isso cai em contradição. Mas a verdade não está só no pensamento, né, padre? A verdade está nas coisas também, né? Essa distinção de pensamento e coisa é uma distinção, eu diria, fajuta, né? Por quê? Porque nada está fora do nosso pensamento. E, ao mesmo tempo, o pensamento é o pensamento do ser, não é pensamento vazio.
né? Então, o ser está sempre presente, né? E o pensamento pensando o ser. Então, essa questão de idealismo, de realismo, para mim é um pouco superada por isso, né? Não tem como a gente não pensar o ser. Nesse sentido, o realismo está certo. E não tem também como a gente é, ir para fora do nosso pensamento. Porque fora do nosso pensamento, o que, que é? Então, não existe. Isso quer dizer que o nosso pensamento ele é infinito, né? Agora nós temos que descobrir exatamente o que existe, né? Agora o que é verdadeiro vai ser aquilo que é evidente, que nega tudo, toda a sua negação, né? Então aí nós vamos poder descobrir, por exemplo, que existe um absoluto. Aí sim, esse absoluto ele não é simplesmente nós, né? Mas ele está dentro do meu pensamento, de alguma forma. Está dentro. Se não tivesse, eu não poderia falar dele nada, né? Então, ele é algo absoluto. E o sinal desse absoluto já começa a aparecer agora, não é? Porque eu estou vendo que o meu pensamento está regido por uma norma absoluta. Eu estou vendo isso, né? Então, o absoluto não se confunde com o pensamento mutável, né? Pensamento que pode errar. Ele é uma regra absoluta. Nesse sentido, Agostinho tem palavras muito belas, né? Deus, ele via, né? Deus é aquela chama eterna que acende o fogo da razão. Deus está mais íntimo a mim do que a minha própria intimidade, mas ao mesmo tempo é maior do que a minha altura, não é? Tá certo? Deixa eu ver aqui, Pedro Ezequiel. Kant poderia ser enquadrado como um relativista? Ao menos é isso que Miguel Reale classifica a teoria do conhecimento kantiano. Não, depende. Kant não era um relativista total, né? Por quê? Porque ele acreditava que todas as mentes humanas tinham as mesmas condições a priori, a mesma condição a priori, né, de sensibilidade e de entendimento, a mesma condição estava presente em todas as mentes humanas. Então, vamos dizer, tudo que os seres humanos conhecem, conhecem da mesma maneira, tá certo? Então, nesse sentido, ele não era relativista, mas ele negava a possibilidade da verdade absoluta, né? A verdade absoluta para ele era só um ideal regulativo, né? Ele negava o acesso do ser humano ao númeno, aquilo que as coisas são em si, tá certo? Agora, do ponto de vista de Santo Tomás, não. O que se apresenta a nós, diante de nós, é o próprio ser. Só que nós não esgotamos o ser, mas é o próprio ser, né? E é o próprio ser. São Tomás dizia que ele estava fora, mas é uma maneira de dizer, né? Fora por quê? Porque não se identifica com o meu pensamento flutuante. Mas não é que esteja fora do meu pensamento. Fora do meu pensamento só não existe nada, né? Eu só posso captar alguma coisa se estiver dentro do meu. Até o desconhecido, né? Ah, eu não. Nós sabemos que tem muita coisa desconhecida, mas está dentro do meu pensamento também. Então, Kant, assim, relativista, ele era no sentido de dizer que nós conhecemos as coisas, de alguma forma, modificando as coisas segundo as condições a priori do nosso conhecimento. Mas essas condições são as mesmas para todos os homens. Não conhecemos a coisa em si. Nisso ele era, vamos dizer, relativo, né? Relativista. Relativista é um termo pejorativo, mas ele defendia uma certa relatividade, por quê? Porque não conhecemos a coisa, conhecemos do nosso ponto de vista. Agora,
Agora, não é que cada ser humano tenha um ponto de vista particular, todos têm o mesmo ponto de vista, segundo Kant, né? Naquilo que é fundamental, é claro, o a priori, né? O a priori do entendimento. Agora, na filosofia moderna, pós-moderna, quer dizer, a filosofia pós-moderna chega a dizer, né, que cada pessoa tem uma espécie de a priori, mas é um a priori histórico, né? Um a priori peculiar, né? Aí sim é o relativismo puro, né? O a priori de Kant era um a priori eterno. O a priori que se defende hoje é um a priori que vem das minhas particularidades, né? Então, cada povo teria um a priori, né? Cada indivíduo teria um a priori, mas um a priori sempre histórico, né? Um a priori caído, decaído, como diz Heidegger, né? Dasein ele está sempre decaído. Ele não é um sujeito puro, né? Está sempre decaído no chão da historicidade. Essa é a posição de Heidegger. Agora, o nosso ponto de vista aqui é o seguinte: sem negar que existam todos os condicionamentos que existem, né? Biológicos, históricos, culturais, nós não podemos negar isso, mas afirmar que o homem, pelo espírito, ele está vinculado ao chão da verdade, embora traga muitos condicionamentos. A grandeza do homem, então, é essa, de ser condicionado, ser histórico, é um ser marcado pela cultura, etc., mas transcender tudo isso, né? É pelo seu vínculo inquestionável, inegável com a verdade, com o chão da verdade. É, exatamente. O Mauro está dizendo que pode-se dizer que a verdade seria o horizonte dos horizontes, exatamente. É isso mesmo. É o horizonte último, né? Horizonte transcendental. Então, Santo Tomás começa com. Ele diz, né? Se a gente não duvida, a gente não sabe onde vai, não sabe onde chega. Agora, então, para duvidar, nós temos que duvidar da verdade do ser enquanto tal, para ver se a gente é capaz de verdade ou não. Então, ele duvida e chega à conclusão de que não só nós somos capazes de verdade, nós estamos vinculados à verdade. Às vezes eu fico um pouco de dificuldade para separar a filosofia da teologia, sabe, padre? Eu acho que você tem mais competência que eu nessa área, porque eu sei um pouco de teologia, né? Um pouco. E às vezes, nisso tudo que você falou aí, o meu pensamento já está mais teológico do que nunca, porque essa verdade à frente, ela está sempre à frente, toda essa questão colocada, a única coisa, eu consigo imaginar, eu consigo pensar, e eu fico pensando, claro que não é o caso, né? Mas todos esses filósofos citados nesse contexto aí, seriam todos, digamos assim, crentes, né? Que acreditassem em Deus, por isso fizeram essas. Mas aqui é só Não, uma aí é que está a divagação um pouco questão. bobo. A filosofia não se baseia em crença. São Tomás acreditava em Deus, sim, mas em filosofia você não pode colocar como argumento um argumento de fé. Você tem que ter evidência. Isso aqui é evidente. É evidente que você não pode negar a verdade. Não é porque Deus te falou, não é porque a religião está te falando, não é porque eu creio em Deus. É evidente. Se você negar a verdade, você cai em contradição performativa, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Sim.
Agora, isso aqui a gente teria que conversar muito, né? Porque não é de uma hora para outra que a gente chega à inteligibilidade total disso, né? Embora seja evidentíssimo em si, como se diz, né? Para quem está raciocinando, quad nós, para nós, pode parecer obscuro, né? Até a gente alcançar essa luz, né? Ou como diz Santo Tomás, né? Para os sábios é evidentíssimo. Mas para aquele que está percorrendo o caminho até a sabedoria, pode parecer obscuro. Exatamente. Nós estamos resvalando na verdade última, exatamente. Nós estamos a expressão que eu uso é essa. Nós estamos no paraíso da verdade, né? O Paulo diz, ó, interessante o que a Rosilene falou, né? Estou resvalando na verdade última. Exato. Agora, nós que acreditamos em Deus, vamos dizer que essa verdade última, mas aí depende também de provar Deus mais explicitamente. Essa verdade última tem a ver com Deus, com os atributos que nós pensamos de Deus pela fé, né? É o discurso de fé que nós vamos fazer depois, mas esse aqui é o filosófico, né? E mostra uma convergência, né? Para o nosso pensamento de fé. É a Rosiane, né? E aí, o que vocês podem dizer? A Rosiane já disse, se quiser dizer mais, mas tem os outros aí, né? Padre, o Sim. senhor tinha comentado antes sobre os paradigmas, né? Isso leva a gente a crer que nas ciências naturais, por assim dizer, não existe uma verdade absoluta. Não. Talvez seja por isso que as pessoas estão abandonando a verdade, querendo abandonar a metafísica, porque hoje o foco maior são as ciências naturais, né? A Sim. neurociência, a física, etc. E Então, talvez depois seja as por isso. ciências humanas, né? Sociologia, antropologia cultural. Então, tudo isso aí é relativo. Por isso é que vem a negação da verdade, exatamente. Que não se chega a um nível de pensamento metafísico, né? Embora, né, essas ciências, eu sou um pouco realista com relação à ciência, um pouco. Concordo com o Newton Costa, que fala da quase-verdade, né? Nas ciências a gente tem uma quase-verdade, mas não é verdade absoluta, não podemos falar de verdade absoluta. No caso filosófico, antes de chegar a Deus para um filósofo não crente, o que seria verdade? É, é, nós vamos ver que a verdade não é outra coisa senão ser, tá certo? Mas é o ser enquanto se tem consciência dele. O ser, enquanto se tem consciência dele, essa é a verdade. Ou seja, o ser iluminado pela consciência é a verdade. E a consciência recebendo, né, através da luz que ela lança no ser, recebendo o que é o ser. Isso é a verdade. É exato, nós temos aí uma frase aí da escolástica, né? Verum et esse convertuntum. Sim, o verdadeiro e o ser se convertem, né? Então, se eu não posso negar a verdade mais universal, eu reconheço, então, que eu estou no paraíso da verdade, eu estou no paraíso do ser. O ser está se mostrando a mim no nível mais básico, né, e o mais importante, onde nós colocamos os pés no chão, ele está se mostrando a mim, se mostra a mim desse jeito, negando a sua negação, negando qualquer negação,
que o procura negar, né? Esse é um vislumbre que nós estamos vendo aqui. Não é um ser em particular, não é um ente, não é uma verdade em particular, mas é um vislumbre do ser no qual nós estamos inseridos, do ser absoluto, da verdade absoluta. A verdade é o ser enquanto presente a inteligência, é isso mesmo. Agora, para quem quiser se aprofundar, eu recomendo, né? Sobretudo esse caderno 5, são 5 cadernos do Marechal, o ponto de partida da metafísica, certo? Aqui nós temos o tomismo diante da filosofia crítica. Tá, a verdade é um tema analógico. Sim, a verdade é um tema analógico, como o ser também, né? Existem diversos níveis de ser, de percepção do ser pela inteligência, diversos níveis, né? Então, diversos níveis de verdade também. O que é um termo analógico? Nós vamos procurar ver também, né, o termo analógico. A analogia é o seguinte: entre duas coisas ou mais, nós podemos perceber semelhanças e dissemelhanças. Então, se nós percebemos, vemos semelhanças e dissemelhança entre os termos, nós dizemos que eles estão numa relação analógica. Se eu digo homem, conceito de homem, essência de homem, essa essência de homem vale para todos os indivíduos homens. João, Maria, José, não é? Todos os indivíduos homens. Então, esse é um conceito unívoco. É um conceito unívoco que ele é o mesmo para todos os indivíduos. Agora, se eu digo vida, aí então é um conceito só, né? Vida. Mas a vida se realiza de um modo na planta, de outro modo no animal, de outro modo no homem e de outro modo ainda em Deus. Então nós dizemos que vida é um conceito analógico ou análogo, certo? Porque a vida nós usamos um conceito só. Por que nós usamos um conceito só? Porque há uma semelhança entre a planta, a vida da planta, a vida do animal, a vida do homem, a vida de Deus. Há uma semelhança. Mas na dissemelhança, certo? Na dissemelhança. Enquanto o conceito de homem, ele é o mesmo, né? Não há dissemelhança, ele é o mesmo para todos os homens. Então, vida é um conceito analógico, ser é um conceito analógico, verdade é um conceito analógico. E agora, homem, ser humano, é um conceito unívoco. Não sei se começou a ficar claro. Ver aqui. Isso tem a ver com aquela afirmação de que a verdade é a adequação da inteligência à realidade ou algo assim? Sim, tem a ver, né? O ser, quando ele está banhado da luz da inteligência, eis aí a verdade, né? Ele está se mostrando a inteligência por causa da iluminação que ele recebe da inteligência, né? Não é a inteligência que inventa o ser, é o ser que se mostra, como nós acabamos de ver aqui, né? O absoluto. O absoluto se apresentou em seus vislumbres para nós, né?
Ele se apresentou, mas porque nós dirigimos a luz da nossa inteligência para ele. Né? Vimos que ele se impõe a nós porque nega toda a sua negação. Né? A verdade absoluta, o ser absoluto. Bem, podemos então encerrar ou alguém quer esclarecer? É bom que se esclareçam as coisas, né? Perguntar é muito bom. Ainda não tenham medo de errar, né? Porque já que estamos no paraíso da verdade, o erro contribui para a verdade. Eu queria só comentar rapidamente que quando eu comecei a filosofia, quando eu comecei a estudar a filosofia, eu, eu duvidava até mesmo que eu existisse, sabe? Então, aquela parte que você estava falando da dúvida, eu acabei lembrando disso. Eu fiquei com dúvida até se eu mesmo existia, ainda bem que com o tempo já deu uma melhorada, sabe? Mas eu tinha, será que eu existo de verdade mesmo? É, aquilo que nós estamos experimentando, aquilo que nós estamos vendo, etc., isso é evidente. Isso não precisa ser provado. Agora, nós podemos interpretar isso de maneira equivocada, certo? Aí é outra coisa. Isso refere a um conteúdo particular da verdade. Mas se nós já sabemos que nós estamos no paraíso da verdade, isso nos dá ânimo. Isso até nos obriga, vamos dizer assim, a procurar as verdades. Procurar as verdades, embora talvez a gente. Embora talvez não, isso é fato, a gente nunca vai esgotar as verdades, tá certo? As verdades nós nunca vamos esgotar, mas já sabemos que estamos no paraíso da verdade. Isso aí já é uma conquista enorme, enorme, isso é um grande milagre, né? Ou seja, o ser, a verdade absoluta já está em nós. E nós dirigimos a nossa inteligência para ela, ela se mostrou. Ela não é manipulada por nós, ela se impõe. Deixa eu ver aqui. Relativismo criticista. Relativista é, por exemplo, Kant no plano teorético da razão pura, consoante as bases de sua filosofia crítica. Como já tivemos ocasião de dizer, Kant subordina o conhecimento do objeto ao que preexiste logicamente em nosso espírito, as formas a priori da sensibilidade e as categorias do intelecto. O homem não pode conhecer senão fenômenos, considerando-se fenômeno aquilo que é suscetível da experiência. Só conhecemos o que ocorre no plano fenomenal, por isso é apreensível por nosso espírito que impõe suas leis ao universo. O absoluto é um limite intransponível que a nossa razão não atinge. Diante do absoluto, que não é matéria de intuição, a razão entregue a si mesma formula respostas antinômicas ou contrárias. Né? É aquilo que eu falei, né? O Kant ele pode ser considerado relativista nesse sentido, que para ele, o que nós conhecemos da nossa perspectiva, a partir do aparelho a priori que existe em nós. Então, o que nós vemos é aquilo que nós colocamos nas coisas. Mas ele é, de certa maneira, realista, porque ele reconhece que existe uma coisa em si lá. Coisa em si existe. Aí muitos vão criticá-lo porque isso é incongruente, etc., mas já é outra coisa, né? Então, ele pode ser considerado relativista nesse sentido aí de que o que nós conhecemos do ponto de vista nosso, não é a partir de um ponto de vista absoluto. Mas ele não é relativista no sentido de que cada um conhece por sua própria conta. Para ele, esse aparelho a priori é o mesmo em todos os seres humanos. Certo?
Felipe, muito interessante a aula de hoje. Ao comentar sobre a verdade que se evidencia, lembrei-me das palavras do salmista. Para onde irei, longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? É exatamente isso. Exatamente. Não tem como fugir da questão da verdade. Ela está sempre adiante da nossa negação. E ela e é dentro do seu horizonte que nós levantamos a negação, que é negada, né? Porque o horizonte da verdade o nega. Nega a negação. Tá ok? É, Então é isso, né? Por hoje. Eu já tenho quase 1h30. É assim, né? Nós vamos e voltamos nos assuntos até se apresentarem de maneira clara, né? Obrigada, padre. Um abraço a Bem, um todos. Bom fim de abraço. semana. Bom fim de semana. Obrigado.